Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, a gente vai comentar a grande vitória do Vasco ontem, em São Januário, selando ali a volta de Fernando Diniz ao comando da equipe no Caldeirão, uma vitória que, na minha opinião, marcou ali a melhor apresentação do Vasco no ano de 2025 aí, já agora sob o comando do nosso novo treinador. Vamos falar também sobre a situação do Campeonato Brasileiro, situação ali de momento de tabela, o Vasco que ontem com a vitória sai da zona do rebaixamento, dá um salto ali na competição, e vamos falar bastante sobre a reta final agora que a gente vai ter 4 partidas antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E o melhor de tudo, 4 jogos aqui no Rio de Janeiro, 3 jogos em São Januário, 1 jogo no Maracanã, clássico contra o Fluminense aí pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre outros assuntos importantes, Vamos trazer detalhes aí sobre a situação envolvendo ali a venda da Vasco SAF, Ontem tivemos informações ali muito importantes ali que 2 possíveis investidores interessados na compra do futebol do Vasco estiveram presentes em São Januário, tiveram ali uma proximidade maior com o Caldeirão, com a torcida e até mesmo com a diretoria do nosso clube. Vamos falar também sobre a situação do goleiro Léo Jardim, que vem deixando muito vascaíno preocupado, muito torcedor aí querendo saber se o Léo Jardim vai ficar, vai sair aí no meio da temporada, e também falar um pouquinho sobre a situação de reforços, Vamos falar aí um pouco sobre a situação do atacante Brian Rodrigues, jogador que interessa ao Vasco, mas que agora também desperta interesse de um outro gigante brasileiro. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre essa possível negociação com o atacante uruguaio. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, pedir para você não esquecer de deixar aquele joinha, de deixar aquele like no nosso vídeo, super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E queria lembrar a galera que hoje à noite a gente vai sortear mais uma camisa do Vasco, A gente vai sortear uma camisa branca linda, linda, linda. Vai ser a última camisa da capa branca do Vasco. E essa camisa pode ser sua, tá? Com nome e número do Verrete nas costas, do Pirata, Com o nome e número do Verrete ali nas costas para participar desse sorteio. Tá vendo aqui, ó, o Pix do canal que tá na tela agora? Tudo que você tem que fazer é doar qualquer valor acima de R$1. Doa R$1, você já vai ter uma participação no sorteio. Doa R$5, você vai ter 5 chances. Doa R$10, vai ter 10 chances. Doa R$50, 50 chances. Nosso sorteio vai acontecer hoje, às 8 horas da noite, ao vivo aqui no nosso canal. Então fica o convite para você participar com a gente hoje à noite e quem sabe levar essa camisa linda de jogo aí do Pablo Um para casa. Um realzinho já está participando. Quanto mais você doar, mais chance você vai ter aí de levar essa camisa para sua casa hoje à noite. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre a grande atuação, cara? Não dá pra gente salientar só a vitória, cara? Mas foi uma vitória jogando bem. Como eu falei no comecinho do vídeo, na minha opinião, melhor jogo do Vasco na temporada, melhor apresentação do Vasco na temporada, e ó, por muito, tá? Por muito, O Vasco ontem jogando um futebol moderno, eficiente, Muita gente reclama do Fernando Diniz, fala que o Fernando Diniz é um cara que gosta muito de posse de bola, que é um cara que preza muito ali por manter a bola no pé dos jogadores do time que ele comanda, e muitas vezes o Fernando Diniz não é efetivo. E o que a gente viu ontem foi justamente o contrário. O time do Vasco não teve a maioria da posse de bola, o Vasco teve 48% de posse de bola contra 52% do Fortaleza, mas o Vasco foi efetivo, o Vasco jogou de uma forma com muita intensidade, a rotação o tempo inteiro em alta, um time que jogava o tempo inteiro fazendo triangulações, tanto é que já no começo do jogo, o primeiro gol do Vasco sai de uma triangulação ali com o Lucas Piton, o Hugo Moura e o Nuno Moreira, que faz aquele golaço, o cara, que gol, que chapada dele tirando do goleiro. Depois o Vasco continua jogando da mesma forma, o Vasco não faz o gol e se retranca, como era com o Carille, como era com o Felipe, como era com os outros treinadores que sempre passam pelo Vasco e fazem com que os times do Vasco se retranquem, joguem de forma medrosa. O Fernando Diniz não é esse treinador, muito pelo contrário, os times do Fernando Diniz, ele preza muito pela ofensividade, são times que fazem muitos gols e às vezes levam muitos gols,
mas ontem não foi o caso, né? O Vasco não levou gol, defensivamente muito bem postado, né? Uma baita partida do Luiz Gustavo, do João Vitor, do PH, do Hugo Moura, do Tietê. Cara, ontem não dá nem pra gente destacar um jogador, falar assim, ó, esse cara foi o craque da partida. Pô, o Verratti fez 2 gols ontem, e eu não vou falar que ele foi o craque do jogo. Nuno Moreira jogou muito, não vou falar que ele foi o craque do jogo. Pra mim, o craque do jogo foi o Fernando Diniz, por organizar esse time em menos de uma semana, por conseguir dar um nó tático no Pablo Vojvoda, que já treina no Fortaleza, cara, há mais de 4 temporadas, e o Fernando Diniz em menos de uma semana já conseguiu dar uma cara nova para essa equipe, né? Trazer uma consistência tática para esse time do Vasco. Eu queria destacar alguns jogadores sim da partida de ontem, principalmente jogadores que são muito criticados, como por exemplo o menino Ryan. Que jogador que a gente está começando a ver desabrochar para o futebol brasileiro, um tanque, um garoto que ainda toma decisões erradas. Sim, ainda toma, só tem 18 anos, não está 100% pronto. Se o Ryan tivesse 100% pronto, ele seria titular do Real Madrid, de uma seleção brasileira. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com os nossos meninos da base. E ontem tinha o Ryan desabrochando, carregando, finalizando, bola na trave, dando assistência. Um garoto que com certeza, se não for vendido agora no meio do ano, tem tudo para ser um dos grandes destaques do Vasco na temporada. Queria também destacar a partida do Hugo Moura, que ontem entrou em campo depois de uma sequência muito ruim, entregando gol, falhando ali, sendo expulso, e ontem entrou com peso a mais ainda nas costas, né, que a esposa dele acabou tendo, né, um aborto um dia antes do jogo, e o Hugo Moura entrou em campo, fez um jogaço, deu uma assistência. Parabéns pro Hugo Moura. Queria destacar o PH, que é um leão dentro de campo, mas realmente, cara, queria destacar o coletivo, porque ontem quem ganhou não foi o Verratti, não foi o Nuno Moreira, não foi o Felipe Coutinho, que fez um baita jogo até ser expulso, foi o Vasco, foi a torcida, foi o Fernando Diniz, foi o elenco do Vasco, que recupera a moral, recupera a confiança, recupera a autoestima. O Vasco, com a vitória de ontem, sai da zona do rebaixamento, né? O Vasco ali, ele deixa a zona do rebaixamento de forma temporária, sim, mas pulou para a 10ª colocação, né? Temos ainda a rodada inteira pela frente, né? Temos vários jogos aí de Corinthians, Mirassol, Grêmio, São Paulo, Inter, Vitória, vários times que ainda podem alcançar o Vasco, mas uma vitória maiúscula, cara. E para mim, o principal, né, da vitória de ontem não foi os 3 pontos, não foi o Vasco ter jogado bem, mas pra mim foi o fato que eu dormi ontem. Quando eu fui dormir ontem, eu botei a cabeça no travesseiro e eu fui dormir tranquilo, porque eu sei que o Vasco está entregue nas mãos de um baita treinador, um cara trabalhador, um cara corajoso, um cara que preza por um bom futebol, um cara que vai cobrar dos jogadores o tempo inteiro, independente se é Coutinho, se é Payet, se é Verratti. Ele vai cobrar. O Fernando Diniz é assim. É na natureza do Fernando Diniz ser assim, competitivo, vitorioso, um cara que vai sempre buscar a excelência onde ele estiver. Então, parabéns pro elenco que se recuperou, parabéns pelo Pedrinho que trouxe o Fernando Diniz. Tinha que ter trazido no começo do ano, mas trouxe agora, parabéns. E parabéns você, Fernando Diniz, por honrar o Vasco, por ser um cara que ama o Vasco, e sempre deixou isso claro, que tinha uma dívida com o Vasco aí, que ele queria voltar e comandar o clube. Então parabéns pro Fernando Diniz aí, que conseguiu recuperar essa equipe aí num período tão curto, né, e já dar uma cara nova para esse time do Vasco. E aí agora, a gente vai ter pela frente uma sequência de mais 4 jogos aqui, ó, no Rio de Janeiro. São 3 jogos em São Januário, 1 jogo no Maracanã. Próximo jogo, terça-feira, Copa do Brasil, Vasco e Operário, né? Jogo difícil, jogo complicado. O primeiro jogo foi 1-1 fora de casa. E muita gente me perguntando, Mário, será que o Fernando Diniz vai poupar jogadores? Será que o Fernando Diniz vai, de repente, segurar o elenco? Eu acho muito pouco provável que o Diniz aí segure uma peça, segure outra, né? Até porque é jogo de mata-mata, né? É o jogo que vale classificação, é jogo que vale muito dinheiro, né? Cerca de 3 milhões de reais vale a vaga na próxima fase aí da Copa do Brasil, né? Nas oitavas de final. Então não acredito que o Diniz vá poupar ninguém, deve ir com força máxima, né? Lembrando que o Coutinho foi expulso ontem, mas ele cumpre a suspensão automática no jogo contra o Fluminense, né? No clássico contra o Fluminense. E como eu falei, a gente tem agora 4 jogos pela frente. Terça-feira contra o Operário em São Januário. No sábado a gente encara o Fluminense no Maracanã. Depois a gente tem o Melgar, Deportivo Melgar, pela última rodada da Sul-Americana,
também em São Januário, e depois temos a última rodada antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes, mais uma vez o Vasco jogando em São Januário aí no Campeonato Brasileiro. Então, se o Vasco conseguir uma sequência positiva, vamos dizer que o Vasco consiga aí vencer os 4 jogos, vence, classifica na Copa do Brasil, bate no Fluminense, bate no outro time que não me lembro qual é no Campeonato Brasileiro, chega aos 16 pontos e na Copa Sul-Americana podendo até se classificar para pegar um terceiro colocado da Copa Libertadores, né, para ter aquele mata-mata visando ali as oitavas de final. Então, é uma sequência difícil, complicada, com jogos muito curtos, mas pelo menos é no Rio de Janeiro, né, cara? Pelo menos a gente não vai ter logística. E outra coisa que eu queria destacar também, que é muito importante, esse ano em 2025, até agora, mesmo o time do Vasco, até ontem, que não vinha jogando um bom futebol, cara, o Vasco tá com 83% de aproveitamento jogando em casa, em São Januário. Por isso que eu fiquei muito chateado quando o Pedrinho vendeu aqueles 2 jogos para Brasília, contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Por quê? Aquele jogo contra o Palmeiras, se é em São Januário, o resultado poderia ter sido outro. O jogo contra o Botafogo, em Brasília, vai ser torcida dividida, meio a meio. Então, realmente, né, às vezes eu acho que é errado você vender jogos, principalmente no meio de um campeonato brasileiro. Mas, seguindo aqui a nossa pauta, né, vamos falar um pouquinho agora sobre outros assuntos. Primeiro, falar um pouquinho sobre a situação envolvendo investidor, né, possível comprador do futebol do Vasco da Gama. Ontem, segundo informações que a gente coletou, 2 interessados em comprar o futebol do Vasco estavam presentes, né, foram enviados para São Januário, né, participaram ali do dia a dia ali, né, tiveram presentes ali na sede social ali, tiveram ali acompanhando, né, o jogo ali, obviamente sem ser de uma forma oficial, né, ainda não há proposta, não há nada disso, mas informação importante, né, cara, que essa notícia aí que vem correndo aí nos bastidores, realmente aí que existem investidores aí tentando uma aproximação aí por parte da diretoria, né, para quem sabe negociações possam avançar. Falar agora sobre outros assuntos importantes. Situação envolvendo o goleiro Léo Jardim. Vamos lá. A situação do Léo Jardim é muito, muito delicada. O Vasco já fez uma proposta para poder tentar a renovação de contrato do goleiro. Na verdade, uma não. O Vasco fez 3 propostas para tentar a renovação de contrato do Léo Jardim. As 3 propostas foram rejeitadas pelo goleiro. Ontem, anteontem e há 3 dias atrás começaram a surgir várias notícias vindas de Portugal, né? Que o Clube do Porto estaria aí tentando a contratação do goleiro. O Porto está vendendo o goleiro titular deles para o Manchester United da Inglaterra, e a informação que vem de Portugal é que o goleiro Léo Jardim seria o alvo, né, do Clube do Porto. Segundo informações de Portugal, primeiramente o Clube do Porto estaria interessado em até envolver atletas, né, que poderiam chegar ao Vasco de forma gratuita, né? Tem jogadores como Caio Henrique e o Gabriel Veron, que hoje joga aqui no futebol brasileiro, está no Santos, e também poderia pagar valores altos aí, né, chegando até 50 milhões de reais pela contratação do goleiro. Para mim, é um goleiraço. O Léo Jardim hoje é um pilar desse time do Vasco, mas é aquilo. Para um clube que financeiramente tá quebrado, tá tendo muita dificuldade, 50 milhões de reais pode fazer muita diferença, né? Pode até fazer com que o Vasco não tenha que vender o Ryan de uma forma tão urgente. Então, notícia importante em relação à situação do goleiro Léo Jardim, né? Parece que nas próximas semanas a gente pode ter aí a chegada de uma proposta oficial vinda de Portugal pela contratação do jogador. E falando um pouquinho aqui sobre a situação agora de contratação, né? A situação do atacante Brian Rodrigues, né? Jogador uruguaio que joga no América do México. O Vasco, como vocês sabem, tem interesse na contratação do jogador, porém o Vasco ganhou um grande concorrente na disputa, né? O Palmeiras parece que entrou na disputa, né? O Palmeiras aí começa a despertar interesse aí na contratação do atacante também, né? Que tem interesse em jogar no futebol brasileiro, né? O Vasco quase contratou o Brian Rodrigues no começo do ano, acabou que a negociação ficou ali pro meio da temporada e agora o Vasco pode, quem sabe aí, né? Como eu falei, tá aí ganhando, né, um concorrente muito forte aí na briga pela contratação do atacante Brian Rodrigues. Galera, não vai embora, o vídeo não acabou. A gente vai deixar com vocês primeiro imagens inéditas dos gols ontem da partida, imagens de São Januário, imagens lindas de São Januário e depois a coletiva do Fernando Diniz para vocês acompanharem. Mas antes, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e quem quiser participar do sorteio de uma camisa hoje à noite com nome e número nas costas do Pablo Verrete, faz o Pix. O Pix, o canal tá aqui na tela agora. Qualquer valor que você doar acima de R$1, você participa. Lembrando que quanto mais você doar, mais chances você tem de ganhar a camisa do Verrete hoje à noite. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! Boa noite, professor Diniz, Jonathan Santos, canal VTV Esportes.
Primeiramente, parabéns por essa grande vitória. Além da sua análise, eu queria saber qual foi o fator mais importante para esse resultado tão positivo, tão favorável em São Januário. Haja vista, queria saber se foi o comprometimento, trazendo um exemplo muito simples ali de todos os jogadores, o coletivo no geral. O Hugo Moura teve um problema recente familiar e quis vir jogar, isso chamou bastante atenção. Queria saber qual foi o fator mais importante. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita humildade, dignidade. Ele, vocês devem estar sabendo, foi um extremamente sério. Solidariedade nossa, com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi aquela uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Um placar de derrota que tinha já um sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje. Se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente com você hoje. Boa noite, professor, tudo bem? A gente vai lá no canal que se fala de Vasco, parabéns pela vitória. O senhor sempre fala para a gente não olhar só para o resultado, porque o resultado às vezes não vai dizer o que foi dentro de campo. Hoje a gente viu um Vasco que conseguiu demonstrar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O Vasco cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que deu até agora. Como é que faz para poder manter isso de Copa do Brasil, Sul-Americano, hoje da temporada? Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom, diante de um adversário que todo mundo sabe, que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que a gente esteve perto do nosso melhor. E a gente tem coisa para melhorar no jogo. A gente tem terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa. O Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Obrigado. Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabéns pela vitória. Tivemos alguns jogadores que se destacaram individualmente, entre eles o Paulo Henrique, né, com uma assistência para o gol do Verratti. E queria saber de você, aquela movimentação ali no segundo gol, foi algo mais intuitivo ou já foi algo mais treinado? E de que maneira você pode aproveitar, né, na sequência da temporada algumas dessas principais valências aí do Paulo Henrique, principalmente esse bom drible 1-1 e também a velocidade dele? Obrigado. Eu acho que a gente está aproveitando o Paulo Henrique. Obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo, o meu caso sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele com um jogador de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer voltar para baixo, para saidinha do divisa. Esse é mais um, vai contando aí. Começou com o Gardinho, não rifou a bola. Mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece? O gol, quando for passando na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsiliteris. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar, que certamente ela tem muitos benefícios. Tá? Obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim teve que chutar a bola.
eu proponho um jogo e treino para que o jogador, ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem um dado curioso hoje. Deu aí o scout que a gente teve. Desse ano aqui foi o jogo que eu sou o treinador e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não que amanhã ou depois eu possa quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise ela não fica, o jogo é muito mais que uma saidinha, que sair jogando, que tocar bola. A gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa. Assim, comprometimento é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o trabalho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigi. Então é um time qualificado que me fez vir para cá. Eu falei para vocês mais uma vez, eu escolhi muito bem o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. Boa noite, Diniz, Sérgio Quinto, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelo resultado, pela grande vitória. Acho que nem o mais otimista dos vascaínos esperava esse resultado hoje. Queria saber se você esperava, né, um resultado em tão pouco tempo, a união do resultado e do desempenho, como você tanto fala, de tão pouco tempo de treino, já no seu primeiro jogo em São Januário, e comentasse também a respeito da questão física. Sempre muito pontuado que o Vasco caía muito no segundo tempo de rendimento. Você optou, mesmo com 10 em campo de cada lado, por demorar, entre aspas, ainda fazer as substituições, apenas as primeiras substituições na reta final do jogo já. Se isso foi por achar que os jogadores estavam bem fisicamente entregando, por não querer mudar a estrutura, por não ter peças que poderiam fazer a mesma função. Falasse um pouquinho dessa questão física, por favor. Obrigado. Então, é muito bom falar em momento de vitória, porque vamos supor que a gente tivesse perdido de 3-0. Aí ia falar automaticamente, e se tivesse lá 3 gols no segundo tempo, o mesmo time. O futebol pode acontecer as coisas. Dessa forma, a análise ia ser que o time estava mal fisicamente. E não fui eu que teve esse time, eu cheguei aqui fisicamente. Eles vão ter outras coisas que envolvem o futebol, do aspecto anímico, do aspecto motivacional. Eu acho que às vezes no futebol existe a ciência que envolve o futebol, é muito importante, mas às vezes ela limita. Outros aspectos são mais importantes do que só a capacidade física. Os caras correm, hoje tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física seja aumentada. Então a gente não pode, às vezes a gente comete muita injustiça, às vezes com profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que já tinha corrido bem com o Lanús também. O Lanús, a gente, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois tomou o gol. Não tinha vindo com a parte física, tinha acabado de correr no segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer. E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria que fica comentando o resultado do jogo. A gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muita injustiça, que tem um monte de profissional aqui como tem aí. Então o trabalho do Vasco, quem estava aqui com o Caribe, e as pessoas que estão aqui no staff, é um trabalho de excelência. Mas quando às vezes perde e às vezes ganha. Então esse é o time que obviamente a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time na parte física, é um time que tem condição de suportar. Então se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time capaz, a gente acaba queimando os profissionais que pagam uma conta que não é justa. E sobre o desempenho, você esperava? Eu esperava, se tivesse empatado, eu esperava tudo. Eu não sou o cara que fica esperando só, eu fico muito conectado com aquilo que a gente treina para apresentar no campo. Quanto o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0, hoje podia ter sido de 1-0. E hoje as coisas fluíram aqui. É fato, o jogo é em São Januário, os jogadores também têm uma crescimento de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, uma série de fatores que agregaram para que a gente performar. A gente performou. Na verdade, a gente fez 5 gols, hoje foi 43. Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando, eu nunca já joguei contra Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado 3-0. Vendo aqui esse adversário, e um adversário tem uma tendência a jogar cada vez melhor.
São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então não é um resultado normal de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenha, como a gente desempenhou, é uma possibilidade. Diniz, aqui, Joel Silva do canal Parede de Foco, parabéns pela vitória. Diniz, me chamou a atenção, e até numa questão também, que muitas coisas foram faladas nessa sequência de 9 jogos sem vencer. Coutinho e Verratti não podem jogar juntos, o time cai fisicamente no segundo tempo. Nas derrotas, como você mesmo diz, muito a ponta de resultado. Então eu queria que você apontasse o porquê dessa vitória. Você teve 3 treinamentos apenas e 2 jogos, é quase um treinamento e meio para cada partida. E a gente observou um time diferente, inegavelmente, não na forma de jogar, mas no aspecto anímico, talvez no aspecto mental, não sei, o gol no início condiciona, tem vários fatores, mas eu queria saber especificamente o que você trabalhou mais, se foi com campo e bola, se foi o lado psicólogo do Fernando Diniz, o que você fez que em tão pouco tempo o Vasco conseguiu desempenhar e vencer o Fortaleza por 3-0. E aproveitando também um gancho, a ausência do Jair no banco de reserva me chamou a atenção, gostaria que você pudesse explicar isso também. Obrigado. Muito boas as 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz acho de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá no Alto Namus, de todas as minhas estreias na minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores. Eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito e nós trabalhamos muito. Do que era capaz de falar assim, eu trabalho, eu estou falando que trabalho muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para que ele suporta para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar o Jair veio no Vasco, eu tinha indicado ele no Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar, uma coisa assim completamente aberta, porque eu gosto muito do jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, é um jogador, eu repito para vocês, é um grande jogador. Eu já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que ele estava. Isso é uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Obrigado. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. A gente tem no elenco o Dimitri Payet, foi a minha pergunta para o senhor na apresentação também, falando sobre esse jogador. E agora estamos sem Felipe Coutinho para a partida do próximo sábado, frente ao Fluminense, seu ex-clube. Eu queria saber qual a situação hoje do Payet dentro do elenco e também para esse jogo. Haja vista que sempre que o Coutinho não joga, se espera que o Payet venha jogar. Ele vem de lesão e outros problemas extracampo. Como está a tua relação com esse jogador? Se você conta com ele para o jogo contra o Fluminense, até porque ele já foi visto treinando com bola essa semana. Gostaria de saber isso. Parabéns pela vitória. Obrigado. É uma possibilidade para ele jogar, talvez terça-feira, já. A gente não sabe, ele já está começando com bola, a gente está cuidado com ele, tem uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, pode ser que ele não jogue no sábado. Está no processo gradual de retorno. E aí a gente vai até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a condição do país de suportar o jogo. Boa noite, Nick, da Sintonia Esportiva. Em 2021 você era um outro técnico também diferente, hoje 2025, depois da brasileira, títulos de Fluminense, mas não preciso aqui parar para citar. Eu quero saber se você se enxerga, talvez, perante para a torcida vascaína, um treinador diferente, porque uma das dúvidas que tinha com o Carille era justamente pela falta de conexão
do técnico com a torcida vascaína. Quero saber se você sente, até por conta da vitória, pela recepção, um sentimento diferente do Diniz de 2021 e fugindo um pouco de campo de bola, se me permite, não sei se você foi impactado hoje pela notícia do Mano Menezes, que os familiares no Rio Grande do Sul tiveram um acidente e o Mano acabou perdendo uma familiar de 9 e 16 anos, acabou que não saiu, não foi para o jogo contra o São Paulo, na concentração. Eu queria que você pudesse comentar, talvez, se você não foi impactado com essa notícia, talvez passar uma mensagem de carinho para ele. Obrigado. Eu não estava sabendo o que aconteceu. Foi um acidente de carro no Rio Grande do Sul, foram 2 parentes do Mano, uma de 9 anos, um de 16 anos e uma de 9 anos. O Mano estava na concentração para o jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, perdão, e acabou sendo liberado para poder acompanhar essa situação. Não estava sabendo, e vai meus sentimentos para o Mano e para a família também. Muito triste quando isso acontece. Em relação à pergunta que você fez da minha de 21 para cá, obviamente que eu melhorei. E eu, da minha parte, eu senti conexão desde a primeira vez. Eu, no coração do Rio, eu já falei isso algumas vezes. Eu passei 2 vezes aqui no Vasco, 21, parece que já passaram 2 anos. E eu sinto conexão e muita coisa no Vasco. Acho que é um time que tem a ver também comigo, da história, um monte de coisa que eu gosto, até o lugar que o estádio é localizado, essa gente mais simples, circulando, muito samba que eu adoro, e Vitória Bascal, assim, bem Vitória Bascal. É isso daí. Diniz, Rodrigo Crelone, participando do podcast Tudo Contínuo. Durante a partida, eu pude notar em alguns momentos que você estava orientando, de certa forma, ali, o Ryan durante a partida. E a gente vê, né, que na sua coletiva de apresentação você falou que gosta de trabalhar com jovens e essas orientações, você enxerga que o Ryan pode ter ainda um mundo pelo futebol e o potencial que ele tem hoje pode crescer mais ainda no Vasco. E o outro ponto, você citou muito sobre a torcida do Vasco, né, tanto na apresentação quanto hoje. Queria que você chamasse o torcedor para a votação de Januário, porque a gente vai ter um compromisso agora pela Copa do Brasil e é importantíssimo a gente estar passando de fase. Tá mais que chamada, a delícia ver esse estádio aqui cheio. Até se for para xingar, é melhor cheio do Brasil. Pode ir. A torcida tem que estar no estádio, a coisa mais bonita é ver essa torcida aqui, pode. Eu falei para vocês, final da década, acho que o prime da história do Vasco, final da década de 90, eu era jogador e começou os 2000, e jogar aqui em São Januário, tinha prazer de vir aqui, mesmo a torcida sendo contra. Então é uma torcida muito diferente. E a gente espera que venha e que São Januário fique pequeno para a torcida. A gente vai se empenhar ao máximo para ter essa conexão de novo, essa simbiose e a gente caminhar juntos. Em relação a Ryan, eu estou conhecendo o Ryan agora de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. E eu acho que hoje ele já começou, teve jogo de quarto um pouco mais. Hoje ele começou, acho que mostrar um pouco mais aquilo que ele pode ser. Ele jogou praticamente o jogo todo. Ele é um jogador que tem um potencial imenso. E na minha cabeça ele vai se tornar, ter o futuro brilhante pela frente. Eu vejo no Ryan, tem muita coisa para sair daí ainda. Aqui Diniz, boa noite. Eduardo Alves da Prova do Brasil. A partida de hoje, o Verret certamente é um destaque estatístico por ter feito os 2 gols, mas a gente sabe que é um jogador que se dedica muito em campo, é um trabalho sem bola muito importante. E havia uma dúvida muito grande, antes do seu anúncio social, se ele encaixaria no seu sistema de jogo, na sua ideia de jogo. Eu queria saber como que você entende a forma de potencializá-lo nesse time, o que você tira de diagnóstico dessa partida de hoje dentro desse pensamento, por favor? Porra, o Peguete não encaixar comigo porque o cara faz gol lá. Camisa 9, argentino, sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol que é fazer gol. E além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário, o cara tem 30 e alto anos, acho que 17, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera, é um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características de falar, são muito mais importantes do que, obviamente, é uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico. Né? E ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase um pacote completo.
Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, você tá por aqui aí? Saudade de ver você. Vamos ver o que você vai perguntar. Aliás, poxa, exaltada, né? Poxa, parabéns pela grande vitória, a torcida do Vasco enaltecendo bastante com todo carinho e toda razão. Diniz, bom, sua estreia hoje em São Januário, e pelo que eu conheço já do seu trabalho de algum tempo, eu vi o Vasco hoje postado menos no dinizismo clássico do que antes, né? Os seus trabalhos anteriores agora está um pouco mais, digamos assim, convencional. Não sei se você vai concordar. Sem improvisações, com os jogadores nas suas posições, sem os jogadores se agruparem tanto de um lado, e até você falou da saidinha lá com o goleiro, né, com o Léo Jardim. Mesmo assim, o Vasco não sofreu tanta pressão assim na saída de bola, e não teve tantos riscos assim. Então eu queria saber se essa vai ser a sua linha daqui pra frente no Vasco, se a torcida do Vasco pode esperar isso ou não. O que será que você quer? Você continua mesmo. Sabe que eu gosto de você? Eu não sei se você gosta de mim, mas você enxerga um jogo totalmente diferente do meu. Faz parte. Então é bom, porque se eu tô indo pra cá, você tá indo pra lá. Faz parte. Já vou repetir mais uma vez. O meu jogo, o dinizismo é isso aí. O dinizismo, se tivesse um dinizismo, comprometimento, é coragem para jogar, é solidariedade, é amor, é respeito com a torcida. Isso é dinizismo para mim. Se vai sair jogando, se vai fazer mais bola longa, isso aí não é o mais importante. Mas a gente saiu muitas vezes curto, saiu muitas vezes longo. A gente tem todas as coisas. Então não foi uma coisa convencional. Eu também vou trabalhar tarefa convencional desde quando? Porque desde quando está convencional? Acabei de sair de Fluminense faz meio de um ano. Foi convencional agora, então. Não, eu falo com um estilo muito peculiar seu, que é realmente. Mas e hoje foi. A gente saiu jogando várias vezes por baixo, com troca de passes. E se a gente tivesse tomado um gol ou dois, você ia estar falando do dinizismo aí. Não, mas eu nunca falo disso. Eu nunca falo de sair jogando. Eu falo de outras coisas, né? Do posicionamento do campo, da distribuição em campo. Mas você sabe. A distribuição não mudou muito, não. Não mudou? Mudou por tal. Eu achei o jeito de bom. Saímos jogando quase todas as bolas com bola curta, muita aproximação. A gente só variou o jogo mais. E a necessidade, eu sempre falei isso para vocês, o jogo a gente sai jogando curto ou longo, conforme eu ofereço as opções e eu tento qualificar os jogadores para perceber o que o jogo está pedindo. Eu acho que hoje os jogadores conseguiram mapear muito bem o que o jogo pedia. A gente fez gol de bola curta, teve possibilidade de contra-ataque, de fazer gol, fez até gol de contra-ataque, teve a chance de fazer gol com bola longa, de raspar. Então acho que a gente teve um leque hoje de opções e de criação muito interessante. Que a posse fosse 50-50, né? Tá ótimo. Tem muito. Tá ótimo. Depois a gente resolveu descansar um pouco lá. Mas se você quiser, a gente continua. Ninguém quer perguntar mais. Se ninguém quiser, a gente continua, brincando. Boa noite, Gabriel Alves aqui do canal Faz Andar. Eu vi você conversando muito com o Hugo Moura, né? O Hugo Moura que no meio de semana foi expulso, né? Acabou sendo expulso contra o Lanús, recebeu algumas críticas nas redes sociais após a partida. E você conversando muito com ele, né, nessa questão da saída de bola. Você teve um jogador muito bom que é o André no Fluminense, né? Você enxerga o Hugo Moura como esse jogador que vai fazer essa saída, vai auxiliar na sua saída de jogo, né? Com essa saída que você gosta de fazer, se o Hugo Moura hoje fez uma boa partida, na sua opinião. Obrigado, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu acho que ele fez uma boa partida hoje, acho que ele fez uma boa partida contra o Lanús também. Teve o lance da expulsão, mas ele fez um bom jogo, tanto ele quanto o Tietchan. Os dois jogaram muito bem, deram muito ritmo, com o auxílio, a aproximação do Coutinho, que é um jogador extremamente diferente, que clareia muito o jogo. Eu vejo qualidades muito importantes no Hugo. Eu também vejo o pessoal que não está jogando, o próprio Jair, no Matheus Carvalho, no Paulinho, no Adson, o próprio Bruno. Tem jogadores que têm facilidade para jogar de maneira aproximada. Então acho que a gente também se viu. Esteban do Grupo Globo aqui, boa noite. Já falou do Ferret, mas eu queria só que você falasse novamente sobre ele, porque na saída do campo ele deu uma entrevista interessante dizendo que houve uma conversa entre vocês e você confidenciou ele ali que, na sua opinião, ele vai fazer mais gols sob o seu comando. Como é que foi essa conversa com ele? O que você acha que sob o seu comando ele vai fazer mais gols? Obrigado. Putz, assim, uma que é uma maneira, o que eu acredito muito nisso,
pela maneira que o time joga, para mim é sempre importante ter um jogador com características de finalizar, como é o Benetti, como foi o Cano, como foi o Brenner no São Paulo. Porque esse jogador, a gente acaba criando muito, a gente consegue jogar de uma maneira que a gente consegue distrair o adversário e ter um jogador, a gente especializa muito a bola atravessando na área toda hora. Então eu acho que o Benetti tem assim, características, isso não é uma promessa, mas é uma intuição e é aquilo que eu acredito. Eu acho que a gente tem tudo para... E a maneira que ele se comporta também. Eu acho que o Benetti, além de tudo, ele cria para ele próprio uma energia muito positiva e um merecimento. São coisas também que eu acredito. Então, eu falei de fato que eu acredito. Acho que estou te dando aí alguns elementos, deve ter outros elementos que não vem à cabeça agora. Acho que a gente já começou de uma maneira, e mesmo quando ele não fizer gol, ele é um cara que contribui muito para que a equipe consiga sair de campo com a vitória. A última. Dimas aqui, Sharon Paz, do Lance. Pegando o gancho na pergunta do nosso amigo primeira sua resposta, que você falou que o dinizismo continuou mesmo, mas muito se falava da época do Fluminense que o time estava previsível. E hoje que a gente viu essa saída de bola do Vasco, foi um time que foi difícil de separar. O Fortaleza não sofreu 3 gols, enfim, teve dificuldade de pressionar o Vasco na saída de bola. Então eu queria que você falasse um pouco novamente sobre isso. E também sei que tem um jogo no meio de semana, mas se puder já projetar um encontro com o Fluminense no próximo final de semana. Tenho falado brevemente do Fluminense, eu estou aqui falando do Vasco, né? Mas não sei se citou o Fluminense. Agora como a análise de vocês, a gente fala as coisas um pouco sem pensar, da previsibilidade. Eu fiquei 2 anos e meio no Fluminense, mas meu título, o maior título da história, talvez o segundo maior título da história, porque o Sul-Americano é uma coisa engasgada, os 2 títulos internacionais, teve um placar de 4-1 na final contra o Flamengo, inesquecível. E aí a gente teve 30 ou 40 dias que a gente tinha as coisas dando tudo errado, a gente sabia que 2024 ia ser mais difícil, e aí nesse período a gente perdeu o André, perdeu o Nino, que tinha sido vendido, perdeu o Arias, e o Ganso se machucou, a gente estava jogando muito desfalcado. Então, por conta de 20, 40 dias, e a gente liderou o grupo na Libertadores de líder invicto, estava 14 partidas invictos, tinha passado já a Copa do Brasil, e a gente fez esse recorte, que às vezes faz e ninguém pensa, mas esse é o recorte. É pegar 30 dias para falar que o time ficou previsível, o time estava todo desfalcado, todo mexido, e a gente criticando. Não tem previsibilidade, às vezes você tenta fazer o melhor possível e as coisas às vezes não acontecem. E uma outra coisa também, quando você tem um jogador para longar, você tem o Benetti para disputar a bola, você vai ser jogador toda a bola com a bola longa, brincando, disputar, você acha que é a mesma coisa. Então os times são diferentes. A gente pega o resultado, isso que eu falo, que é uma análise muito reducionista de resultado, que foi o que aconteceu. E aí vai criando volume, e a verdade ela fica muito manchada, a gente não consegue enxergar, a gente não ajuda a resolver o problema. A gente vai empurrando o problema para resolver sempre da mesma forma. Que é fazendo crítica, até uma hora que não suporta e acaba rompendo os vínculos. É isso. Obrigado, Fernando Diniz. Boa noite. Valeu, um abraço para vocês aí. Parabéns para nós aí.
Coutinho deu mole, pô. Foi fazer o que lá, ele? O Coutinho foi fazer o que lá, botar a mão nele. É, mano, eu tô mandando aqui. Meu filho tem 22. Vai pra campanha da Copa do Brasil, que é 8 anos. Yeah.